em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 8. Após a leitura, nós estaremos ouvindo o coral. Vamos só em pé para a leitura da palavra de Deus. Apocalipse 1, versos 4 ao versículo 8. Porque em vez de fazer a nossa tela, a gente está parado por enquanto. Vamos lá, puxa aí, Luciano. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou os nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Esse que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus nos abençoe. Poderia sentar o coral com a palavra para. Você vai aparecer na fila depois aí. Queridos irmãos, nós temos aqui nesse livro do Apocalipse, nesse capítulo, a informação, o registro da revelação dada a João em Patmos e a orientação para que ele escrevesse para as 7 igrejas da Ásia. 7 cartas para 7 igrejas. E nós encontramos aqui então, irmãos, a igreja e as igrejas. Quando Jesus interroga os seus discípulos, perguntando-lhes se eles, como eles ouviam o testemunho das pessoas a respeito de si, como ele estava sendo conhecido pelas pessoas. Então os discípulos dele disseram que as pessoas comentavam a respeito de Jesus como sendo um profeta, João Batista, Elias, profeta de nome. E ele perguntou: e vocês? Então Pedro diz, para ele. Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, composta por vários grupos que se reúnem em diversos lugares, com diversos nomes. Nós estamos ainda no mês do aniversário da igreja e podemos falar sobre a igreja, as igrejas. Podemos ainda agradecer a Deus por mais um ano de vida da Igreja Batista de Surubim. Então Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E aqui nós temos João recebendo a incumbência de escrever para as 7 igrejas, as
está no plural da Ásia. São igrejas diferentes. E ele mandou que fosse registrado, que fosse escrito, não em papel como nós hoje, mas em pergaminho, creio, né? Não sei se era pergaminho, né, que ele escrevia. Escreve num livro e envia às 7 igrejas. Então, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve. É um documento. Cada igreja vai receber uma mensagem. Cada igreja vai receber uma carta diferente, de acordo com as suas necessidades e de acordo com as exortações que ela precisava ouvir, precisava receber da parte de Deus. Então, existem várias igrejas. Nós nos orgulhamos por pertencermos à igreja e temos a nossa organização chamada Igreja Batista. E ainda temos a Igreja Batista de Surubi, que é o nosso caso, que é a nossa igreja local. E Deus tem uma mensagem para cada igreja. Deus fala com cada igreja, com cada um de nós. Quando lemos a palavra de Deus, quando ouvimos o pregador pregando, Deus fala com a gente. Alguma coisa precisamos levar em consideração, porque estamos sendo exortados, isto é, encorajados a permanecermos firmes como crentes, como igreja do Senhor Jesus. Então ele mandou escrever às igrejas, é o nosso caso, a igreja. Qual é a mensagem de Deus para a nossa igreja? É bem provável que os hinos que nós já cantamos aqui, a mensagem que está sendo pregada agora, nesta hora, as orações que estão sendo feitas, em particular, na mente de cada irmão, aqui, não é a mesma que está sendo feita nas outras igrejas reunidas nesse exato momento. Nós estamos aqui em um culto nos moldes da Igreja Batista Conservadora, mas existem outras igrejas cristãs que estão também servindo ao Senhor nesse mesmo momento e estão fazendo um barulho tremendo, dando glórias, levantando as mãos e batendo palmas. É o costume, é a preferência de cada um, mas são servos de Deus, é a igreja de Jesus. Como também existem muitos grupos que nesse momento também devem estar reunidos, cultuando, mas longe da visão bíblica, longe das orientações da palavra de Deus, e sem o mínimo da unção do Espírito Santo de Deus. São grupos que não fazem parte do contexto igreja, não estão inseridos na igreja do Senhor Jesus, como a igreja de Jesus, que recebe a afirmação de Jesus de que as portas do inferno não prevalecem contra elas. Não são igrejas, mas existem muitas e muitas igrejas do Senhor Jesus Cristo em determinados lugares. Cada igreja, outras interpretações, correntes teológicas que afirmam que Deus, Jesus, mandou que João escrevesse e entregasse um anjo, que cada igreja tinha um anjo mesmo, o ser angelical, tomando conta de cada igreja. Mas nós entendemos que pela orientação bíblica,
por uma análise bíblica mais correta, mais contextualizada, nós sabemos que anjo é o mensageiro de Deus, que está com Deus, e se já estão com Deus, para que Deus ia mandar João escrever uma carta para entregar aqueles anjos? Como é que ele ia encontrar esses anjos para entregar essas cartas? Então, são pastores que recebem essas cartas, que são portadores, que são os pastores das diversas igrejas. Por isso, irmãos, no aniversário da igreja, 71 anos da igreja, eu fico pensando, né? Os irmãos aqui passaram 4 pastores da igreja batista aqui em Surubim. 4 pastores. Eu não me lembro qual irmão que comentou isso. E a gente vê a firmeza, a bênção que nós temos de a igreja ter assim um controle da doutrina, ter um zelo pela doutrina cristã e valorizar esse ministério pastoral, de zelar pelas pessoas. Eu me sinto nesse rol de pastores aqui da igreja, me sinto privilegiado, irmãos. Tem momentos na vida da gente que a gente vê coisas que eu fico pensando, por que os outros não viram isso? Mas depois eu paro para pensar, é porque Deus está falando como anjo da igreja. A gente tem um compromisso de transmitir. Se a gente começar a tecer comentários a respeito de experiências vividas com Deus, a gente pode ser mal compreendido, e uma experiência, às vezes, dita fora da hora, pode contribuir para a desconfiança e causar até escândalo. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus fala à igreja através de seus pastores. Por isso a igreja deve continuar orando, zelando em oração pelos pastores, que são mensageiros responsáveis por comunicar a mensagem de Deus para as igrejas locais. Eles são enviados e comissionados por Cristo para zelar pelo desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, em Pérgamo, Filadélfia, e assim cada igreja recebe a mensagem de Deus. Deus quer que a santificação seja uma constante na vida de cada membro de cada igreja. Por isso a mensagem é enviada para as igrejas, que num conjunto de igreja pode até se transformar em convenção de igrejas, associações de igrejas, para representar a igreja de Jesus na face da terra. Em segundo lugar, cada igreja aqui é local. 7 localidades distintas eram as sedes das igrejas que estavam na Ásia. Quando o Espírito Santo fala a uma igreja, refere-se a tal e a tal lugar. Quando ele fala a todas elas, é as igrejas, fala para as igrejas, sempre no plural, as igrejas. A palavra não está empregada no sentido estadual, no sentido nacional, nem denominacional, é para as igrejas. Deus tem usado pessoas. O Espírito Santo está dando uma mensagem para o pastor da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, e o Espírito Santo de Deus está, nesse momento, creio, esse domingo, essa hora, a mensagem de Deus está sendo derramado dos céus para as igrejas. Observamos que cada igreja tem local, e não há autoridade bíblica para o termo igreja, né? Igreja da Inglaterra, para a igreja presbiteriana, igreja batista, metodista e tal.
devemos dizer as igrejas, quando falamos de mais de uma congregação local. Esta é a linguagem do Novo Testamento que nos transmite uma visão clara. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No singular, a igreja. Escreve às igrejas. Atos capítulo 5, versículo 42 fala de igrejas, das igrejas, reunidas no templo e na casa dos crentes. E essas igrejas nem tinham assim um nome. A gente tem que ter um nome para procurar a igreja Batista do Surubi, Igreja Batista Central de Italva, Igreja Presbiteriana em Italva, Igreja Assembleia de Deus no Cimento do Paraíso. Então, a igreja não tinha nem nomes assim, na casa dos irmãos. Quando nós estávamos como dirigentes da Congregação Batista de São Caetano, foi há muitos anos atrás, nós levamos à congregação a proposta para transformar a congregação em igreja. E aí os irmãos disseram: mas como? Nós não temos nada. Os irmãos mais antigos disseram: nós não temos um calhau de terra para fazer igreja. Como? Aí eu disse para os irmãos: a gente pode construir a igreja em uma igreja, em um determinado lugar, debaixo da árvore, não há problema. A igreja não é formada de tijolos. A igreja é o corpo de Cristo formado por pessoas. É a igreja viva. A Igreja Batista do Rio tem lá só. Ela diz: eu sou a igreja viva. Nós falamos isso. A Igreja Batista é a nossa frase sábia. É uma igreja viva. Então os irmãos se encorajaram. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a dizer que nós íamos ter uma igreja. E a igreja se desenvolveu e nós organizamos a 4ª Igreja Batista de Italva, que está servindo ao Senhor, como uma igreja local, que tem lá a sua organização, a sua diretoria, o seu pastor. Em terceiro lugar, cada igreja é independente. Escreve ao anjo da igreja de Sardes, de Éfeso, de Tiatira, Pérgamo. Cada igreja, ao anjo da igreja, ela é independente. Não está escrito a mínima sugestão de uma igreja ter domínio sobre outra. Nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira. Convenção Batista Brasileira. Pertencemos à Convenção Batista Fluminense, que pertence à Convenção Batista Brasileira. A Igreja Batista de Surubi é filha da Igreja Batista Central de Italva. Mas a igreja, nenhuma dessas igrejas, nenhuma dessas convenções, nenhum dos pastores que pastorearam e ainda pastoreia a Igreja Batista Central de Italva tem nenhuma voz ativa, tem nenhum poder administrativo para com a Igreja Batista aqui. Ela tem a sua vida própria, ela tem a sua independência. Por isso que essa igreja viva agradece a Deus pela vida de cada irmão, que estende a sua mão e compreende a sua responsabilidade de servo de Deus em contribuir financeiramente para o avanço do Evangelho, para a manutenção desse lugar tão maravilhoso onde nós nos reunimos e nos abraçamos uns aos outros em adoração ao nosso Deus. Tivemos aqui um culto de dedicação de vidas e contribuições para um projeto de evangelização e preparação das mulheres cristãs do Brasil, União Feminina Missionária. E os irmãos vieram aqui e depositaram o seu dinheiro. Esse dinheiro aqui é investimento no reino de Deus. Graças a Deus pelos irmãos. A igreja é independente, ela precisa disso. Mesmo as igrejas mais antigas e mais fortes
não tinha o mínimo domínio sobre as mais novas e mais frágeis. Não há nenhuma referência alguma, não há referência a qualquer autoridade eclesiástica fora da igreja local. Nós aqui tomamos as nossas decisões, servimos a Cristo aqui, como Igreja Batista de Surubi, e Deus tem nos abençoado e tem aceitado o nosso louvor. Graças a Deus. Podemos dizer, levantar nossa voz com toda alegria e dizer que aqui é a agência do Reino de Deus. Aqui é um lugar de milagres. Muitos milagres aconteceram aqui, tem acontecido. Aquele milagre que a pessoa ouve a palavra de Deus, pela exposição à palavra de Deus, por meio da pregação que se prega nesse santo lugar, e se convertem a Deus, tem os seus pecados perdoados, e se torna cidadão dos céus, tomando essa decisão nesse lugar tão simples e tão humilde aqui, em Cimento Paraíso, Igreja Batista de Surubi, onde você é membro, onde eu estou e sou pastor dessa igreja. Tem o seu nome escrito no livro da vida. É uma bênção muito grande, irmãos. Somos independentes. Podemos fazer do jeito que o Espírito Santo nos conceder que façamos, nos orientar que façamos as suas orientações. Por isso somos diferentes, porque temos que fazer do jeito que é preciso fazer aqui. Não podemos copiar métodos de outras igrejas, de outras denominações, de outros, talvez, bairro, estado, para implantar aqui um evangelismo na intenção de um avanço melhor, ou de um trabalho mais bem feito, ou de uma evangelização de ponta. A igreja faz o que ela faz na unção do Espírito Santo de Deus. É certo que podemos fazer melhor. É claro que ainda temos muito o que fazer, e não estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus, permite que façamos, nos orienta a fazer. Em quarto lugar, cada igreja tem característico próprio. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja conservadora, ortodoxa. Ela era zelosa no que Cristo ensinou. Zelosa. Tem que ser do jeito que Cristo falou. Mas ela era uma igreja fria. E por isso a carta é endereçada a ela para que ela pudesse rever esse conceito de frieza espiritual. A igreja precisava zelar mais pelo ardor espiritual. Uma igreja que precisava esquentar o coração na obra de Deus. A carta vai para a igreja. Todas as igrejas tinham lá as suas falhas, os seus defeitos. A igreja de Esmirna era pobre nas coisas do mundo. Igreja pobre, mas rica com Deus. Nós chegamos em várias igrejas, encontramos igrejas com cadeiras de plásticos, igrejas que nem culto tem. Muitas pessoas se converteram. O nome do Senhor Jesus foi divulgado no início do século passado, tendo as reuniões em lugares tão impróprios, tão difíceis, cabanas na chuva até, cujo púlpito era pedra, um tijolo, uma tábua, às vezes tão mal preparada. Mas era a igreja de Jesus. É uma igreja às vezes pobre financeiramente, uma igreja que às vezes não tem condições até de ajudar o próximo com a bolsa de compra, com ajuda financeira, uma igreja que às vezes não tem condições de ajudar o irmão numa receita de remédio. Igreja pobre, sem recurso financeiro, mas uma igreja rica para com Deus, uma igreja que não olha para as dificuldades como sinal de reprovação espiritual, como sinal de que Deus tenha esquecido de alguém, pelo fato de ele não ter condições financeiras para comprar o que precisa até, não o que quer, mas até mesmo o que precisa. Pérgamo era fiel na fé.
igreja de fé, precisamos acreditar, mas fraca na disciplina. A igreja precisa. O que é disciplina? Existem 3 disciplinas básicas para serem aplicadas na igreja. A primeira disciplina é o ensino da palavra de Deus, é o preparo dos crentes através da Bíblia Sagrada, através de estudos bíblicos, pregações, através da leitura da palavra de Deus. É a mensagem que vem do púlpito, é o ensino que vem da classe da escola bíblica dominical, é aquele comentário que alguém faz na compreensão da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que leva as pessoas a tirarem as dúvidas e a tomar decisões sábias, a mudar de vida pelo ensino da palavra de Deus, que recebe como disciplina formativa. É a disciplina que forma o caráter cristão, é que a pessoa começa a compreender a Bíblia de forma correta. A igreja lá não tinha disciplina, mas existem também a disciplina corretiva. É aquela que a igreja olha para um comportamento de um determinado irmão que não está condizendo com o testemunho cristão. Ele não está colocando a sua vida nas mãos de Deus para testemunhar, não está vivendo como um crente tem que viver. E a igreja reconhece, observa. A igreja tem uma visão espiritual. O Espírito de Deus fala, as mensagens são pregadas, e a igreja então aplica essa disciplina corretiva, exortação corretiva, chama a pessoa para uma sede de encontro com Deus, para se ajustar diante de Deus, para uma vida santa. Chama o irmão cheio de amor, cheio de compaixão, e diz: você não pode continuar desse jeito, você não pode continuar frequentando os lugares que você tem frequentado, você não pode continuar falando do jeito que você fala. E nós temos textos bíblicos para cada tipo de disciplina. Podemos dizer para o irmão, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Temos também a disciplina cirúrgica, é aquela disciplina que a igreja vê que tem pessoas que estão no meio, não estão para servir a Jesus. E a igreja que não tem disciplina pode deixar, às vezes, permanecer em seu meio pessoas que não são cristãs verdadeiras, que são alimentadas, por alimentos que não são distribuídos, não são oferecidos por Deus, e às vezes comem a comida que está na panela da morte, conforme o caso bíblico, a morte na panela, e são alimentados com venenos. E a igreja precisa ter coragem e aplicar essa disciplina também cirúrgica, porque a disciplina do Antigo Testamento tinha até 4. Tinha a disciplina rigorosa, que expulsava do meio, e até Deus mandava que alguns fossem mortos. Disciplina rigorosa. Mas a disciplina da igreja, na base da graça do Senhor Jesus, só essa disciplina. A igreja de Pérgamo era fiel na fé, acreditava em Deus, acreditava na ressurreição, acreditava na volta do Senhor Jesus, acreditava que uma pessoa, quando entrega sua vida nas mãos do Senhor Jesus, ele pode ter certeza da sua salvação eterna. Eles pregavam com ousadia isso, criam na palavra de Deus. Mas a igreja estava desorganizada, ela precisava de uma disciplina mais rígida, ela precisava filtrar mais dos seus ensinos, aplicar mais a palavra de Deus de forma direta, usando a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. A igreja precisava praticar o que se ensina. A de Tiatira crescia em serviço, mas ela era tolerante com o erro. Passado, não, esse camarada aqui eu não vou mexer com ele, não. Tolerante com o erro. São defeitos, cada igreja tinha um defeito. Sardes estava morta,
igreja morta. A Igreja Batista do Surubim é uma igreja viva. A igreja de Sardes era uma igreja que estava morta. Mas não significa que todos os membros daquela igreja estavam perdidos, porque o Senhor daquela igreja era Jesus, e aquela igreja passou a existir através de uma pregação da palavra de Deus. Tinha membros crentes e fiéis ao Senhor, tinha alguns vivos naquela igreja, que certamente estavam sofrendo, sendo sufocados pelo joio que sufocam a igreja. E às vezes não podemos julgar, porque são todos parecidos. São parecidos. Quando nascem, quando crescem, e nós não podemos fazer nada, porque só serão descobertos quando os anjos de Deus vierem para a ceifa final. Aí eles serão recolhidos em molhos e jogados no fogo. Filadélfia era uma igreja ativa, e ela estava para entrar em tribulações. E nós sofremos muito a respeito de tribulações. Quando olhamos a política desorganizada, essa política comprometida com o pecado, política comprometida com o reino das trevas, logo nós tememos as tribulações. E essa igreja estava ativa, trabalhando, mas ela ia entrar em tribulações, sofrimentos. É uma igreja que tem características da igreja de Jesus em todos os lugares. Nós estamos bem, temos que aproveitar o nosso tempo para pregar a palavra de Deus como igreja, porque teremos tribulações, sofrimentos. Jesus disse que teríamos sofrimento o tempo todo. No mundo tereis aflições, mas haverá uma grande tribulação, que a igreja vai estar viva para ver isso. Ela vai sofrer e não vai poder retroceder, porque o dono da igreja é Jesus. Ainda que alguns homens incrédulos, usando do seu poder de governar, ainda que apareça um governante mundial no intuito de destruir a vida das igrejas, a igreja vai permanecer firme. Assim como Deus fez um homem importante de um grande reino, um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, um pastor com os animais. Ele criou pelos de animais em seu próprio corpo, dormiu no sereno, pastou grama. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, mas o anjo do Senhor estava dentro do fogo e não deixou que eles fossem queimados. Assim como Daniel não se prostrou ante a estátua feita por Nabucodonosor, a igreja vai continuar vencendo mesmo em tribulações, e não vai abrir mão dessa fé que temos nesse Jesus maravilhoso, esse Jesus Salvador, que nos ama, que deu a sua vida por nós. 7 igrejas diferentes. Laodiceia era uma igreja morna, repulsiva, uma igreja antipática, morna. É o pior grau, é o pior grau espiritual que tem. Morna. Beber água morna é ruim, causa vômito. Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Não era nem frio. Frio pode esquentar. Uma igreja também muito quente, pode ter cuidado, que às vezes não é um fervor, um calor espiritual. Às vezes é uma coisa que está na carne. Ela era essa igreja. Estas eram as 7 igrejas contemporâneas, com uma diversidade tão distinta como qualquer igreja em qualquer lugar, como também nos dias de hoje. Cada igreja tem uma coisa em comum com todas as outras. Tiveram um trabalho comum, foram constituídas e comissionadas para derramar a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva. A igreja que segue Jesus está sempre na claridade,
está sempre no resplendor da luz de Jesus, porque receberam a luz de Jesus, brilhando como o sol, está aqui no livro de Apocalipse, como o sol, e eram as portadoras da luz no meio das trevas. E elas deveriam iluminar o mundo por meio da evangelização. Por isso que a igreja foi exortada. Ela precisava evangelizar. Ela tinha que olhar para as pessoas que estão de fora, porque a visão da igreja não é se contentar dentro de 4 paredes. A igreja é um organismo vivo, composto por pessoas vivas, salvas por Jesus. É o corpo de Jesus Cristo, cuja cabeça é Jesus. A falha na sua maneira de funcionar, então, a levou a sujeitar a reprovação, o castigo e a pena. A igreja poderia perder até a sua existência. Filadélfia, fidelidade à missão foi recompensada com um galardão. Pai, Deus, Ele reconhece o trabalho de cada um. Quando nós não fazemos aquilo que Deus ordenou para fazermos, nós somos repreendidos. Mas quando a igreja louva o Senhor, desenvolve um trabalho espiritual dentro da vontade de Deus, Deus abençoa a igreja e exalta o nome daquelas pessoas. Muito mais do que um parabéns pelo seu trabalho, mas retribui com bênção. Deus abençoa a família, a igreja, cada pessoa. Responde às orações que fazemos. Estamos com problemas, Deus estende a sua mão. Você é igreja, você é o corpo de Jesus Cristo, e esse corpo precisa de saúde, precisa de vigor, precisa de força, e Deus reconhece o trabalho e abençoa a igreja, porque sabe que a igreja viva vai continuar trabalhando, vai continuar pregando o Evangelho, vai continuar dando força, mantendo essa dinâmica espiritual e impedindo sempre os ataques de Satanás, pois suas portas são firmes e jamais serão abaladas pelo impacto do pecado e pelas tentações do diabo. As portas do inferno não prevalecem. A igreja vai e entra nas favelas, prega para aquelas pessoas que são discriminadas, pessoas que nós temos medo até de conversar com elas, mas a igreja prega, e a mensagem da palavra de Deus, através do convencimento do Espírito Santo de Deus, leva essas pessoas aos pés de Jesus. E temos a alegria de muitas das vezes ligar a televisão e nas redes sociais vermos pessoas que antes eram um estorvo para a sociedade, pessoas comprometidas com o pecado, sujas pelo pecado, pessoas perigosas, com a sua Bíblia debaixo do braço, com a sua Bíblia aberta em púlpitos improvisados, pregando a palavra de Deus, sendo bênção para o reino de Deus, como nossos irmãos em Jesus Cristo. Embora uma igreja morresse, os membros convertidos não seriam perdidos, como podemos ver sobre a igreja de Sardes, a igreja estava morta, mas tinha muitos vivos. Temos aqui em Apocalipse, capítulo 3, 6 a 4, diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Você vai andar comigo, eu não vou deixar você de jeito nenhum. Se você está no meio de joio, se você está sofrendo por pessoas que não dão testemunho, eu não vou te abandonar. Jesus está dizendo: eu vou andar com você. As suas vestes brancas vão resplandecer, a luz de Jesus vai continuar em sua vida, porque você é de Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar pelas portas. O que vencer será a se vestir de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Igrejas diferentes, irmãos, mas igrejas que recebem a confirmação, a certeza da vida eterna. De maneira nenhuma eu
eu escrevi o seu nome no livro da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo que fala às igrejas. E nós ouvimos a voz de Jesus sendo trazida pela voz do Espírito Santo de Deus. Tem um mesmo cantor cristão que diz: e doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. De pé. Qual prazer meu filho dizer. Pode cantar, vai ver. Meu filho vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Um momento, enquanto vocês ajustam aqui o tom, a irmã Juscelana disse: olha, se você quiser, sinta-se bem no nosso meio, se você quiser ficar, pede a sua carta, pede a sua referência, eu sei. Pode ser que alguém queira fazer isso hoje. E vamos dar essa oportunidade nesse momento aos irmãos que quiserem pertencer a essa igreja, profissão de fé, não sei se tem algum crente aqui, mas pode vir, sentar no banco aqui da frente, se querem receber um abraço e dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, cantar o hino todo, você está dando oportunidade aos irmãos. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer nele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. E não só uma vez, todas sempre triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer nele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Não temos nenhuma pessoa que veio te essa carta, profissão de fé, mas se tiver uma pessoa que queira, nesse momento, que a gente faça uma oração, todo mês passando por um problema, pode vir aqui, irmãos. Nós vamos orar por você, minha irmã, pode vir aqui à frente agora, enquanto a igreja está cantando esse último, a última estrofe, não é isso? Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar também. Ou a irmã, que seja, que receber uma oração nesse momento. Nós vamos orar até encerrar o nosso culto. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer nele ouvir dizer:
de você que está no banco também. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela tua santa e gloriosa presença em nosso meio, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo teu poder sobre nós, Senhor Deus. Obrigado porque somos do Senhor. E o Senhor tem, nosso Deus, cuidado de nós, tem tratado de nós. Agora, diante do Senhor, nosso Deus, eu coloco a vida da irmã Marlene, Deus, da irmã Marlene, do irmão Jorge, e também daquele irmão, seu Deus, que está no banco, também falando, Senhor, esse é o meu problema. Aquela irmã também falando para o Senhor agora nesse momento, falando do problema que ela está sentindo, Senhor Deus, precisando de cura, Senhor, precisando da intervenção do Senhor. Senhor Deus, estende a tua mão, trata nos teus servos, Senhor Deus. Derrama sobre ele a bênção, Senhor Deus, da cura, Senhor nosso Deus, do milagre, Senhor nosso Deus. Só a igreja do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor quer usá-los aqui para o trabalho do Senhor. Preciso de saúde, Senhor nosso Deus. Repreende todo o mal, toda a força do mal, toda a perseguição, Senhor Deus. Toda a enfermidade, Senhor nosso Deus. Nós cremos no Senhor. Pregamos, ó Deus, a cura divina através da salvação, Senhor. Mas as pessoas precisam de saúde física, mental, Senhor Deus, emocional e espiritual, Senhor. Coloca a tua mão em nome de Jesus, Senhor. E repreende o mal que está afligido, Senhor. Os teus servos estão aqui porque acreditam no Senhor. É fé, Senhor. E o Senhor abençoa-nos com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Derrama a tua bênção sobre a vida da igreja, Senhor, sobre nossas vidas. E dá-nos, nosso Deus, um retorno de paz nos nossos lares, debaixo da tua mão santa, debaixo da tua graça. É a oração que fazemos no nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, todo mundo e com todos vós, hoje e para todo sempre. E nós, servos do Senhor, digamos amém, Senhor. Poder ser a Deus os abençoe. Coração silencioso.